Start FM. Olá, boa noite. Aqui é Devalaio com vocês novamente no programa Consciência Rúnica. Espero que estejam todos bem. Tudo bom, Jorge? Que bom! Estamos todos muito contentes porque hoje o tema é muito interessante. Nós vamos conversar um pouquinho sobre magias, mancias, logias e afins. O que é isso? Vamos falar sobre magia rúnica, feitiços. Mas feitiço... É bom até explicar, boas. porque todo mundo pensa, até a gente já falou em outros programas aqui, feitiço o pessoal pensa que é asas de mosca, patas de aranha. A visão clássica da bruxa medieval, a bruxa má. Não, gente. Feitiço nada mais é do que uma simpatia mais elaborada, vamos colocar assim. Tá? Tirando um pouquinho desse romantismo, dessa fantasia criada em cima desse arquétipo aí da bruxa, dos feitiços, a gente vai falar sobre magia levada a sério hoje, né? Então, assim, hoje eu quero começar introduzindo esse assunto, falando a respeito de algumas habilidades, né? Que todo mundo gostaria de ter e desenvolver, principalmente nessa era de X-Men e grandes filmes no cinema que evocam as teorias da sensibilidade. Então, assim, você vê muitos empatas, você vê pessoas portadoras de sinestesia, visão remota, que é um tipo de clarividência, né? Então você vê clarividentes, clareaudientes, telepatas, pessoas que conseguem ter psicocinese, adivinhação do futuro, que é uma clarividência. Então, assim, é uma pré-cognição, né? Ver o passado, retrocognição. Então, que são... no caso, empatia, visão remota e clarividência tem mais a ver com os aspectos da divinação e da magia que a gente usa em runas, numa leitura de oráculo propriamente dito, né? Então, essas habilidades hoje, elas são explicáveis pela ciência, né? E assim, a grosso modo, tem duas formas de enxergar isso, tá? A primeira é a genética, né? Então, assim, uma pessoa que geralmente desenvolveu uma dessas habilidades, ou algumas, porque algumas pessoas, elas nascem com pacote, né? Então, são pessoas que têm uma predisposição genética. Se você olhar alguns membros da família, um ancestral tem ali sempre um ancestral que teve um desses dons. E a segunda forma de olhar isso é você ter um estudo fomentado assim em cima, né, pautado no treinamento mágico. A gente chama dessa forma mesmo, tá, gente? Treinamento mágico. Então, assim, porque muita gente chega para mim, principalmente aluno, né, vem em aula perguntando, né, como é que eu posso ter uma percepção ampliada, principalmente nos grupos, nos encontros de consciência rúnica que rolam 2 vezes por mês. As pessoas, elas sempre vêm, na verdade, as pessoas, elas vêm buscando o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, a capacidade da percepção ampliada, que aparentemente, assim, entre aspas, esse aparentemente, né, que é sem lógica, na verdade existe uma lógica, né, tem todo hoje a ciência explica isso, né, a gente também tem DNA que explica isso, né, você olha a árvore genealógica, como já falei. Então, assim, essa percepção ampliada que alguns indivíduos têm a mais do que os outros, depende muito também de uma prática assídua, porque vamos dizer, né, uma pessoa que nasceu com isso, ela nasceu, mas o fato dela ter nascido não quer dizer que ela esteja em equilíbrio, em harmonia com esse dom, porque como o mundo da gente é muito dissonante, essas pessoas em algum momento da vida, e geralmente começa já na infância, da infância para a adolescência, né?
elas começam a apresentar distúrbios, né? Incoerências de comportamento, problemas, enfim, elas vão realmente trazer muitas preocupações para suas famílias, né? Porque são crianças e são jovens muito sensíveis. Então, o que rola, né? Precisa ter uma prática assídua, tem que ter uma vontade individual. Então, todo mundo que chega para mim e fala assim, eu quero aprender magia, você me ensina? Ensino. Você está disposto, você está disposta a praticar assiduamente, é que nem você usar os seus olhos todos os dias. Pega a mesma paisagem todos os dias, um dia diferente do outro, você, em cada dia que passa, você vai encontrar diferentes nuances da mesma paisagem, diferentes detalhes. É a mesma coisa. Você tem que aprender a usar isso praticando, independente de você ter nascido com ou sem, porque todo mundo desenvolve isso, né? Então, a escolha, né, de aprender, de adentrar um caminho mágico nas runas, qualquer caminho mágico, mas aqui a gente está falando de runas, né? É sempre de quem deseja se desenvolver e se aprimorar nisso, né? Então, expressar um dom dessa natureza não é uma questão de ter, tá? Não é uma questão de comprar, de ganhar. Eu paguei um curso, você tem que me passar e eu tenho que sair daqui já fazendo. É alto lá, você não fabrica, não existe fábrica de clarividentes. É uma coisa que você vai desenvolvendo através de um conteúdo programático e sistemático de meditações, não é? Então, acesso, dom e habilidade, acesso o quê? Acesso à informação, né? Então, acesso, dom, habilidade são questões iniciáticas, sim. Só que elas dependem muito da prioridade que você dá, do exercício que você pratica diariamente e do mérito que você tem. Então, isso vem do interesse pessoal, né? Da pessoa querer se desenvolver. E aí é nesse ponto, chega então, porque assim, o mentor destes trabalhos, né, é Runatir. Runatir é um dos nomes de Odin. Ele tem mais de 100 nomes, esse cara, tá? Ele é muito famoso aí no plano espiritual. Então, um dos nomes dele é Runatir, e Runatir significa o Senhor das Runas. Ele é o mentor desse trabalho, né? Então, uma das coisas assim que ele costuma inspirar, né, nas pessoas é o seguinte, né, como é que um aluno pode pleitear, passar de ano sem ter feito trabalho, atividade, prova, né? Então, ok, ele não é obrigado a estudar, mas ele também não pode reclamar da nota que ele tem, né, nem do rendimento na arte, e tampouco pode reclamar do seu professor, né? Então, essa é a primeira advertência assim, que a gente tem para uma pessoa que está muito afim, que é muito ligada em magia, que quer aprender. E assim, tem formas e formas de aprender. Eu geralmente gosto eu gosto muito de informação, eu trago muita informação científica, né, para embasar o trabalho, informação mágica, óbvio, e eu procuro passar a coisa de uma forma bastante lúdica até, né? Então, assim, como é que uma pessoa chega, né, pra gente e ela quer entender de runas, né? Como é que você faz para entender de runas? Né? Como é que eu aprendo? Né? Como é que eu posso ser autodidata? Pode? Opa, eu incentivo muito esse tipo de aprendizado, desenvolvimento, né? Mas assim, para entender de runas, eu diria que o primeiro passo para entender desse assunto primeiro você saber desenhá-las. Então assim, você pega o alfabeto clássico de 24, né? De 24 runas, e aí você vai escrever essas letras, né? Cada letra, cada runa, eu tô sempre falando aqui no programa, né? Cada runa é uma chave de acesso, tá? Então, depois que você escreveu, que você memorizou, ou até assim, vamos supor, o processo de memorização vem também com a escrita, mas também vem
do ato de visualização, você tem que desenhar a runa mentalmente. Então, assim, o primeiro passo para você entender de runas, tá? É você ter essas runas desenhadas mentalmente. Então, vamos de uma por uma. Mais fácil. E aí, então são 24, você vai pegar 24 dias, em cada dia você vai meditar com uma, você vai desenhar numa folha de sulfite, né, assim, vai desenhar grande, a runa vai escrevê-la ali, você vai colocá-la na sua frente, aquele papel na sua frente, e você vai contemplar, tá? E, assim, é melhor começar a meditar em cada runa, olhar, você vai olhar a forma que ela tem, é uma observação semântica, assim, é um namoro. Estou falando de semântica da forma, né? Então, assim, semiótica, na verdade. Então, você aprecia essa forma, e aí você vai entoar o mantra dela, o nome da runa, que é Galdra, né? Você vai entoar o Galdra. Então, vamos supor que você vai começar pela primeira letra, ferro, né? Então, você vai entoar o Galdra de ferro. Então, ferro, 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 ou fé, e por aí vai. E tem uma ordem? Tem, as runas, elas têm uma Tem que seguir ordem. essa ordem, não pode pegar aleatoriamente e fazer. Eu aconselho a seguir a ordem porque existe um sentido de desenvolvimento psicológico da consciência na ordem do Futak, na ordem do alfabeto, tá? Só por isso, entendeu? Não que, assim, para quem tá aprendendo, vamos dizer assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, eu tô aprendendo, eu vou pegar uma, vou pegar outra, eu vou sorteando, né? Assim, eu tenho que ter as minhas runas, né? Então, geralmente quem começa compra, mas tem aquelas pessoas como eu, os CDFs, eu fui cravei, eu pesquisei o material, eu fiz artesanalmente as minhas runas porque eu queria ter um contato mais visceral com elas. Você também pode fazer isso é uma coisa que eu ensino nos cursos. Mas assim, se você quer ser um autodidata, vamos colocar, você quer se desenvolver por si mesmo, então você vai lá, você vai numa lojinha esotérica, você compra um pacotinho de runas aí desses de cristal, assim, que é bem baratinho, só para você ter contato, né, com o oráculo, né? E aí você vai escrever cada dia uma runa no papel e vai entoar o nome dela, né? Onde que eu acho isso? Dá um Google que você acha isso, ok? Como que eu sei a forma certa de entoar? Porque a escrita é diferente da pronúncia, por exemplo. Quando você vai estudar a runa Pertro, né? Escreve-se de uma forma e pronuncia-se de uma forma semelhante, mas muitas pessoas enrolam. Eu mesma, para aprender a falar Pertro, eu travei a minha língua, era um trava-línguas, né? Então, aí você pergunta para os universitários, né? Pode me mandar mensagem perguntando, que eu não vou negar a resposta. Então, assim, essa é a primeira dica, né? Geralmente o melhor horário que é indicado é o período da manhã, antes de você levantar. Então, assim, vamos dizer, na noite anterior, você deu uma olhadinha, ou você deixa a runa ali do lado da sua cabeceira, né? E antes de você botar o pé fora da cama, você vai lá, olha aquilo, e aí você entoa, porque de manhã o seu cérebro ainda está relaxado, não tem mecanismo de defesa, resistência, nada que possa te atrapalhar com isso. Mas tem pessoas que se sentem melhor meditando de pé ou sentado, então aí vai de cada um, né? Mas o fato é que de manhã, assim, a força da sugestão nesse período é geralmente bastante poderosa. E ao longo do dia você também pode visualizar a mesma runa, não é? E durante os intervalos que você tiver aí durante o seu dia, nos seus horários, e depois antes de dormir. Antes de deitar, assim, você só olha, você entoa um pouco durante um tempo o Galdra da runa, e aí você já vai estar, é uma forma de você aprender runas, né?
É uma forma mais lenta, porém ela é certeira, porque você vai entrar em contato com as qualidades vibracionais da runa meditada, né? Então, assim, porque se a gente está falando de magia, de magia rúnica, né? Então, se eu vou trabalhar com magia rúnica, eu tenho que entender com que eu tô mexendo. Eu conheço muita gente, assim, que literalmente criou verdadeiras encrencas para si mesmo, porque pegou uma fórmula feita aí na internet, foi lá, achou de curiosidade e quis fazer e não conhecia, não sabia exatamente o significado daquilo. E depois não conseguiu arcar com as consequências, no sentido assim, ficou emocionalmente fragilizado, entendeu? Algumas coisas começaram a meio que... começou a ter eu diria, algumas complicações, assim, né? De ordem energética, psicológica, ficou doente. Conheço gente que adoeceu quando começou a estudar, porque justamente não entendia muito e já quis pegar uma coisa muito pronta, né? E geralmente quando isso acontece, quando a pessoa está estudando por conta ou quando está fazendo curso, isso também pode acontecer? Nos dois casos, assim. Eu policio, você me conhece, eu policio bastante a minha língua, mas não vai dar porque é um termo que a gente usa em magia, cagada mágica. Uhum. Eu também já fiz cagada mágica. Todo mundo faz uma cagada mágica uma vez na vida. Não nem ser, né? Nem ser magia, todo mundo já faz isso. É que a gente chama a cagada é mágica quando a gente trata de magia, né? Então, assim, a ideia você tem dúvida, pergunta para uma pessoa que entende, não saia fazendo as coisas assim, né? Porque... por exemplo, eu mesmo na minha página lá do Face, o Consciência Rúnica, ou no meu blog, né, o blog Consciência Rúnica também, no Blogspot, eu tenho ali exercícios de magia e tal, que eu passo, e eu coloco advertência, olha, isso daqui é para um estudante que tem um professor ou para praticantes avançados, né, então, mas assim, às vezes as pessoas querem experimentar, então a ideia sempre se aconselhe com uma pessoa que sabe mais que você. E eu também. Sempre vai ter gente que sabe mais do que eu. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para quem sabe mais do que eu. E é melhor dar, como você mesmo falou, né, esse termo, dar a cagada mágica no curso, que pode até consertar a cagada, dependendo. Exatamente. Né? Agora, por conta, né, vai ser mais difícil. Por conta, aí você vai ter que pedir depois ajuda para os universitários aí, né? Porque, assim, existe a magia, assim, veja bem. Se você tá... O que é uma empresa? Vamos colocar assim, uma empresa não é um sistema, né? Uma empresa não tem protocolos para você entrar, para você sair, até protocolos na forma de se vestir, não é? Protocolos até de relacionamentos, assim, tem empresas, por exemplo, que proíbem funcionários da mesma área de terem relacionamentos, mas se for de outra área, pode. Vamos dizer assim, né? Então... a mesma coisa existe no mundo da magia, tem protocolos no plano espiritual, então vai com calma, põe o pezinho no freio. Eu sei que às vezes a vontade de estudar e de aprender e de ser um magista, eu vou me transformar num Vitki, que é o magista rúnico, né? Eu vou ser um entendido do assunto de runas, vou ser poderoso. Calma, diminui esse ego, diminui essa ansiedade, esse entusiasmo, né? Então, assim, falando agora da magia propriamente dita, a gente tem que ter a ideia de que fazer uma magia é criar uma nova realidade. É que nem um arquiteto, antes de construir o prédio, ele projeta. Então, você tem que ter em mente que a magia que você quer fazer, o feitiço, a simpatia, é um projeto de realidade. Quando você tem esse conhecimento, geralmente a tua magia funciona, porque você sabe a responsabilidade
de quem está projetando, que é a sua. Você sabe a responsabilidade da sua responsabilidade, você arquiteto deste projeto, né? Então, por exemplo, na magia, o que funciona não é bem o fato de você acender uma vela, mas é a intenção trabalhada em cima dessa vela, tá? Guardem bem isso. Então, a pessoa que vê a magia como um projeto de realidade, ela está encarando a magia como uma ferramenta tecnológica. É tecnologia, gente. Garfo, olha, vamos colocar assim, garfo e colher. Isso é uma tecnologia. Para pensar que o homem das cavernas não tinha esses utensílios. Então é uma tecnologia, garfo e colher é uma tecnologia. Só que é tão comum, tão usual, que a gente não para pensar que isso é uma tecnologia. Então a pessoa que se responsabiliza pelo seu próprio projeto de realidade sabe que esse projeto é uma ferramenta tecnológica para alterar o curso dos fatos, tá? Então, tendo isso em mente, eu preciso entender que a intenção é pautada na interação entre a emoção e a vibração. Então, eu estou falando da intenção lá de quando eu acendi a vela, tá? Tem duas coisas aí. Uma coisa é o projeto da minha cabeça, outra coisa é a emoção no meu coração. A emoção é que vai dar a vibração necessária para que aquilo aconteça, tá? E a magia, ela não precisa necessariamente ser feita com objetos. A gente começa praticando magia usando objetos tridimensionais. Então, vela, ervas, escrever, cravar runas, entoar o galdro dessa runa, né? Durante todo o processo, né? A gente usa tudo isso como ferramenta para alterar o curso de uma coisa. A gente começa assim, mas conforme a gente vai treinando, vai se capacitando na disciplina, vamos colocar assim, com o tempo você fica tão expert, tanto na mente quanto no coração, que você não precisa mais de objeto nenhum. Você mentaliza a runa, a energia já fez seu trabalho e o resultado aparece dali a alguns dias. É lógico que para chegar nesse nível, você precisa treinar bastante e principalmente, eu diria assim, a gente tem que passar por um processo de desaprendizagem também, desconstruir o pessimismo, desconstruir as crenças limitantes que impedem a gente de galgar esse poder sobre a nossa realidade. Tá? Não é nada que está impedindo, não é o sistema, não é o presidente, não é a economia, não é a sua sogra, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não são seus filhos, entende? É você. São suas crenças limitantes, as crenças que você tem a respeito desses indivíduos e do poder que você dá para eles no seu dia a dia. Então, voltando, vamos dizer assim, que a palavra, que no caso um mantra, né, um galdra, um feitiço, eles são apenas veículos para conduzir as nossas emoções, tá? Então, eu vou usar um mantra. E aquele mantra, ele tem um significado, ele é só um veículo do meu pensamento, ele é um barco que vai conduzir as minhas emoções. Eu tenho que colocar a minha emoção empenhada nessa intenção. Ela tem que estar na mesma frequência ali, né? Então, vamos dizer que você deseja, tá? Você quer. Só que aí você não está muito convencido que aquilo já é. Gente, vamos lá, vamos falar sério. O arquiteto, quando está projetando, ele sabe que aquilo já é. Ele tem uma inteligência espacial. Quando ele está criando o projeto no bidimensional, que é a folha de papel,
todo arquiteto ele tem a capacidade de se projetar, se visualizar tridimensionalmente no espaço, tá? Então, ele sabe que aquilo já é. Ele não tem dúvida que aquilo que é uma questão de ver. Ele vai lá, ele compra o material, se ele é um arquiteto engenheiro, ele mesmo faz os cálculos, senão ele vai fazer parceria com o engenheiro, né? Ele vai contratar o mestre de obras, os pedreiros, os homens da obra, enfim. E ele sabe que aquilo já é. Então ele não duvida do projeto dele. Voltando lá, se você não está muito convencido que aquilo já é porque você não se enxerga como arquiteto do seu destino, né? Então, olha só quanta coisa legal que tem a magia. Como magia é uma disciplina interessante para a gente aprender e como ela pode ser funcional no seu dia a dia. Bruxo que é bruxo, a gente costuma dizer, bruxo que é bruxo, faz magia desde a hora que levanta, que abre o olho de manhã e vai dormir. E se ele for um bruxo mesmo, daqueles assim, muito bons, ele vai continuar fazendo magia projetada fora do corpo. E o que eu tô falando magia? É magia para os outros? É magia? Não, ele vai continuar trabalhando numa frequência mental e emocional para continuar mantendo o nível das manifestações que ele quer na vida dele. É disso que eu tô falando. Então, isso daí envolve o quê, minha gente? Reforma íntima. Nossa, acho que você deve estar pensando, nossa, magia é um negócio muito complicado. Não vou aprender esse negócio, não. Eu prefiro pagar alguém para fazer. Precisa uma reforma íntima. Então, putz, tem que ir no... Não é magia, vou no psicólogo, eu tô ficando louco já. Mas você sabe, aquela coisa assim, a gente brinca, né? Mas... se você não fizer uma reforma íntima, você não vai eliminar teus mecanismos de defesa que impedem a sua magia de acontecer. Caramba, você é o arquiteto, né? A magia é um projeto de realidade, é uma tecnologia que você está usando, entende? Então você não pode duvidar que você está co-criando. Por que cocriação? Porque a runa existe antes de você, é uma inteligência superior à sua, é uma frequência, ela tem uma identidade. Dá para você bater um papo bacana com ela. Então você está co-criando com ela, você está usando ela como uma ferramenta para ter um determinado resultado, tá? E isso é importante ter em mente, ok? Então, o que acontece? Qual que é o segredo, pulinho do gato disso daí? O arquiteto, antes do prédio, antes da casa estar construída, ele projeta um holograma, ele tem um projeto de um holograma tridimensional dentro da mente dele. Então, se você encarar a tua realidade como um holograma, tá, fica mais fácil de você acreditar no que você está fazendo. Tá? Então, assim, tem um pulinho do gato aí. E aí? Eu quero deixar uma coisa para o próximo bloco. Ok. A gente fala de reforma íntima. Então, uma dica para a pessoa poder fazer essa reforma íntima e você deu uma explicação super bacana aqui sobre magia. Então, e tirar esse mito que às vezes a magia o pessoal só leva para o lado maligno, né? De forma alguma, então, mas aí né? a gente vai fazer tudo isso no próximo bloco. Vamos tirar esse mito que magia não é só para coisa ruim. É pra coisa boa também. Exatamente. Mas isso já já. Já já. E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Consciência Rúnica. Se você está chegando agora, quem fala com você é a Devalaio. Sou Runemal, condutora de percepções, e hoje nós estamos falando aqui no programa a respeito de magia, mancias e afins. Né, desmistificando esse conceito de magia maligna, de que magia é coisa do... do capiroto. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, alguns anos atrás, eu ri muito. Que povo criativo. Então, também assim, pode ser muito culpa dos filmes, né? Sim, sempre aquela coisa de magia, aquela coisa ruim. A gente tem uma tradição muito forte, uma tradição cristã muito forte, né? E essa ideia ela vem como um vírus lá da época do nosso passado, na Santa Inquisição, quando a gente foi queimado na fogueira. Eu lembro que você estava lá, viu, Jorge?
Tô brincando. Eu só não lembro se eu fui queimado ou tava assistindo. Ou se você mandou queimar, né? Isso explicaria muita coisa. Então, gente, agora, assim, arrematando essa questão, né, de que magia é uma tecnologia, de que eu sou o arquiteto desse projeto de realidade que é a magia, que é a minha simpatia, o meu feitiço, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a dinâmica entre pensamento, emoção, a verbalização e a manifestação. Porque se a gente está falando de magia rúnica, a gente vai ter essas 4 etapas, tá? Primeiro eu vou escolher as runas, eu vou fazer uma escolha, né, dessas runas com determinado propósito. Eu preciso estar com as minhas emoções alinhadas com a construção, porque assim, runas são letras, né? Eu posso construir palavras. Vamos dizer que a combinação das runas, nós chamamos de bind runes ou bind runes, né? Runas combinadas. Nós criamos desenhos com várias runas, tá? E isso num processo um pouquinho mais avançado, assim, de um estudante que está ali aprendendo a criar suas runas combinadas, né? Aí ele já vai estar dominando o Galdr, né? Que é a verbalização, o mantra. E aí, então, aguardar pela manifestação. Com a certeza afetiva de que aquilo já é, tá? Então, como é que isso daí funciona, né? Nem sempre, como eu falei anteriormente, é necessário a gente ter um elemento físico que sirva de condutor ao elemento metafísico. No caso metafísico, aquilo que está além do físico. Então, são os meus pensamentos, minhas emoções. Mas, assim, quando tem é mais fácil. Como eu falei, quando a gente aprende a fazer magia básica, a gente começa com objetos, com velas, com incensos. Algumas pessoas vão adotar o caldeirão para poder queimar suas ervas, né? E por aí vai. Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito plástico, tá? Ele tem uma capacidade de reaprender e de ressignificar diversos tipos de crenças. A gente já sabe que a gente tem que ressignificar as crenças negativas, como, por exemplo, magia é do capiroto, não é, tá? Então, assim, no nosso mundo aqui, no nosso mundo material, tá? Nosso mundo tridimensional aqui, a água, isso é uma coisa muito interessante, eu vou contar para vocês. A água, ela é o veículo das emoções. E até essa informação você até encontra em alguns livros. Mas o raciocínio que eu vou apresentar aqui, você não vai encontrar isso em literatura, não, né? Então, o que acontece? A água, ela é um elemento físico que traz manifestação para as nossas qualidades emocionais. A água, ela está conectada com as nossas emoções. Por que isso? Nós somos constituídos de 75% de água. Então, é lógico que por essa razão, nos nossos trabalhos mágicos, por mais que a gente escolha trabalhar com qualquer outro elemento, por exemplo, vamos dizer fogo, terra, a água sempre vai estar presente, porque a água é uma coisa que está dentro de nós em grande quantidade. Nós também temos terra é o nosso próprio corpo, né? Nós temos fogo também, nós temos ar, temos nossos pulmões, né? Então, assim, mas a água é 75%, então ela é o veículo. Por isso que no nosso mundo material, as nossas emoções, elas, vamos colocar assim, o pensamento cria, a emoção, ela imprime, a emoção carimba, a emoção dá o aval para aquilo acontecer, né? Então, quando a gente está nesse processo de cocriação, a gente precisa ter isso em mente. E não é que assim você vai raciocinar, isso daí eu estou dizendo, ter isso em mente é no sentido de que eu já sei.
Tá? Eu sei tanto isso que já é automático em mim, ok? Tô falando das etapas dessa magia, né? E sem contar, gente, que olha só como a vida, como o universo, assim, como os deuses, ou como Deus, se você preferir, ou como a deusa, se você preferir, são, assim, perfeitos, né, na criação. Isso daí é que nem você puxar um elástico pela borda, tá? Vai se propagar mais rápido do que no barbante, porque assim, o som, por exemplo, ele se propaga muito mais rápido na água. A gente não imagina isso, mas ele se propaga muito mais rápido na água, né? Porque a água ela tem um volume menor menos volume em relação ao ar, então aquilo vai rapidinho. Então, assim, a gente precisa quando a gente tem diluído as etapas desse processo, fica mais fácil de fazer uma magia acontecer, por mais simples que ela seja, como o ato de acender uma vela. Então, novamente voltando ali, né, o princípio de magia básica. Não é acender a vela que vai fazer a coisa acontecer, a minha intenção, a intenção que eu imprimi. A intenção, ela pressupõe razão, meu querer, minha vontade e aquilo que eu sinto em relação àquilo, né, em relação à vela. Então, isso é imprimir sobre a vela as qualidades necessárias para que a minha magia aconteça, tá? Então, assim, quando a gente fala do caminho rúnico, né, a gente está falando desses princípios de magia básica e também está falando de um caminho iniciático. Já deu para vocês perceberem que magia é um caminho iniciático, uma auto-iniciação. Toda espiritualidade, seja ela religiosa ou não, ela é um caminho iniciático. Você está adentrando os portais de alguém ou de alguma coisa que é maior do que você. E assim é a magia. Ela existe antes de você e eu. Não é? Existe magia que pode alterar o curso da vida de uma pessoa? Existe. Se no projeto de vida daquela pessoa essa alteração é permitida, se ela já estiver programada é mais fácil. O que acontece? Às vezes existem alterações que estão programadas e não ocorrem devido a atrasos ou a empecilhos, porque a vida não vai deixar de ser vida, então essas dificuldades vão acabar acontecendo. E existe também a possibilidade do projeto kármico daquele indivíduo não conter nenhum tipo de mudança, mas de você conseguir negociar com os agentes do destino daquela pessoa e trazer um benefício para ela, né? E isso é possível, mas sempre agindo com ética, muita ética. Porque, vamos dizer assim, quem arquiteta uma alteração na realidade do destino de alguém é responsável. E se o meu projeto ele não beneficia a pessoa e aqueles que estão ao redor dela, esse arquiteto ele será penalizado mais cedo ou mais tarde. Então, é muito importante que o magista, ele tenha apenas esse sentimento de ética. Não é ser bonzinho, é apenas ter ética. E ter, é lógico, consultar, porque assim,
Tem magistas e magistas. Se um magista ele não é um clarividente inato, mas ele consegue ver através das runas, ele vai consultar o oráculo para saber se ele pode alterar ou criar uma magia para alterar o destino, para beneficiar uma pessoa, às vezes até curar, entendeu? Ele vai consultar. Se é um clarividente inato e ele consegue acessar os antepassados daquele indivíduo, então ele vai buscar numa caixa, seja onde for, o projeto kármico daquela alma ali encadernada aqui, né? Para ver se é possível, assim, para verificar as cláusulas desse contrato kármico que a pessoa tem, porque ele não pode, ele sabe que ele não pode simplesmente ir alterando as coisas e depois ele que vai complicar o karma dele depois, né? Daquela coisa, tem o poder, mas tem que saber usar muito bem esse poder. Exato, exato. E tem aqueles indivíduos mais avançados também, que têm a consciência de que karma não existe, mas aí já é uma outra história para um outro capítulo e um outro programa, né? Essas pessoas que já têm um processo de iluminação avançado, elas não estão sujeitas ao karma. Então essas pessoas conseguem, elas são uma vela acesa ambulante, vamos colocar assim, não é? Então onde elas chegam, onde elas abrem a boca para falar, as pessoas assim se elucidam, eu não vou dizer assim se iluminam, mas assim elas adentram um estado de iluminação enquanto aquele indivíduo está ali no recinto. Né? Então, essas pessoas são muito abençoadas, assim, tem muitas crianças que estão nascendo hoje com essa habilidade, com esse, vamos dizer, com esse desenvolvimento. As crianças de hoje já sabem mais do que nós, para começar, né? Então, assim, são os futuros iluminados aí da humanidade. Essas pessoas, então, elas têm acesso, assim, elas conseguem ver. Elas são atemporais. Então elas conseguem trafegar no tempo com uma facilidade imensa. E aí então, através da palavra, elas conseguem alterar assim o destino ou o curso de uma pessoa só de conseguir afetar o sistema de crenças daquele indivíduo. Porque na verdade a gente usa magia para quê? A gente quer resultados diferentes. Tem formas e formas. Uma forma de eu alterar o meu destino é eu trocar o meu sistema de crenças limitantes por um sistema de crenças que seja mais transgressor. Horas, bolas. Eu li uma vez, alguns anos atrás, né? Não sei se tem a ver. Você falou da criança, então me lembrou essa matéria que eu li, não sei se tem a ver. Estão nascendo muitas crianças, eu não lembro se é esse o nome, mas é Ítalo e Cristal. Cristal, arco-íris, diamantes. As crianças de hoje, elas já são diamantes. E aí tá nascendo isso, e algumas nascem com um atraso no cognitivo, com algumas coisas, mas são esse tipo que vieram para mudar alguma coisa aqui no mundo. Elas tem a ver? Sim, tem a ver. Elas são empatas por natureza. Elas são dotadas de profunda empatia psíquica, não só empatia emocional, mas empatia psíquica. E os pais têm muita dificuldade em educar essas crianças, porque você consegue negociar, mas você não consegue mandar nelas. Como é que você educa um indivíduo? Você não educa, você é educado por elas. Isso tem a ver, sim, tem tudo a ver. Elas são almas desenvolvidas, umas têm frequências angelicais, frequência de anjo. Assim, quando eu falo anjo, não entenda a palavra anjo de uma forma cristã, entenda como um ser de luz, vamos colocar assim. Elas têm afinidades, elas têm uma frequência de seres de luz, tá? Alta frequência. Tá? Então ainda bem que eu não perguntei besteira. Não, imagina, todas as perguntas são muito bem-vindas, né? Então, falando um pouquinho assim desse caminho iniciático, no caso das runas, né? Muitas pessoas às vezes chegam, assim, vêm fazer um workshop ou um curso de runas, né? E aí elas perguntam sobre a iniciação, porque nem todo curso de runas é um caminho iniciático. Eu costumo dizer o seguinte, tá? A tua iniciação começa a partir do momento em que você começou a se interessar pelo assunto. Ponto. Aí depois, num processo iniciático que você vai atravessar com o iniciador,
é legal assim você ter em mente, fazer assim, algumas considerações para você mesmo, tá? Porque lembra que eu falei no começo lá de Irunatir, Odin, né? Então você vai adentrar o portal dele, tá? Então vamos dizer assim que ele vai começar a te mentorar aí nos processos. Se você é aquele tipo de indivíduo que gosta do assunto do papo de runas e tal, mas assim tem alguma crença limitante com relação a estes arquétipos que eu comento aqui, sobre o fato, abordando o politeísmo, no caso Odin, por exemplo, encare isso como uma consciência suprema. Você pode encarar isso, abrir um pouquinho, né, as portas aí, diminuindo um pouquinho essa resistência, para tentar entender que as runas, elas são regidas por um arquétipo, e esse arquétipo, ele é de uma natureza energética diferente daquilo que você está acostumado, né? Então, assim, muito antes da gente adentrar, né, nesse processo, assim, vamos dizer, iniciático, pegando uma imagem que é mais comercial, então é mais fácil da gente entender. Uma iniciação no Reiki, né? Eu vou passar pelo processo de sintonização, eu vou receber ou então um toque na minha cabeça, no meu chakra coronário, nas minhas mãos e alguns chakras. É um processo semelhante. Existem vários tipos de iniciação rúnicas, de iniciação rúnica. Depois eu posso até num outro programa comentar os tipos de iniciação que existem. Mas a priori, quando você já começa a se interessar, os seus processos psíquicos, eles já começam a se alinhar antes de você frequentar um curso de runas. Já começa a ter uma alteração energética na sua vibração aí, né? Então, assim, por exemplo, isso vai começar a remeter assim, algumas memórias, sensações prazerosas, dolorosas, emoções positivas, negativas, lembranças, enfim, registros emocionais que geralmente estão relacionados com o passado ou com o momento presente, mas assim, pode ser um passado distante ou um passado próximo, né? Então, assim, o trabalho com a consciência rúnica é um trabalho de você se aprofundar nessas questões conscienciais, levando em conta que cada runa representa um aspecto de mim também, né? E também de um processo sombrio. Eu vou ter que encarar a sombra, que nem você jogar um videogame, você tem que ter aquela fase lá que você enfrenta o chefão, né? Você vai ter que enfrentar o seu chefão, o chefão da sua vida é a sua sombra, né? Por que isso daí acontece, né? Muita gente chega se queixando, se eu soubesse eu não tinha feito, porque agora eu tenho que lidar com questões que eu não tinha consciência. Eu era mais feliz antes, né? Eu era mais feliz antes de conhecer a magia rúnica. O que está acontecendo, né? Porque é o seguinte, runa não é chave de acesso? Então você está usando as chaves para abrir portas da sua consciência, portas internas de você. E essas portas, essas chaves de acesso, elas vão ressignificar todos os seus registros sinápticos e vão transformar o seu DNA. Por isso que, assim, em alguns casos, eu fui um deles, tá? Eu posso dizer isso em alguns casos, as pessoas, elas começam a sentir dor física, como uma fibromialgia, por exemplo, né? Durante algum período, assim, isso fica alguns dias, algumas pessoas ficam meses. Eu fiquei meses nesse processo porque eu era muito resistente, eu era profundamente resistente, eu era muito teimosa, eu era muito turrona. E aí, então, é lógico que a frequência porque assim, imagina que eu tenho runas que vão ter uma frequência de amor, de alegria. E eu que estou ali, presa na sombra, no meio daquela resistência toda, o que acontece com essa frequência de amor quando começa a entrar, a se expandir dentro de mim? Vai chacoalhar, é como se como se você pegasse o DNA, jogasse no liquidificador ali, entendeu? Para você quebrar aquele monte de pedra que está ali, né? Então, é isso que vai acontecer com você, né? E acredite, assim, é um processo muito bonito, é um processo maravilhoso, é um processo de autoconhecimento. Eu diria que quem atravessa essa porta, além de ser, assim, uma pessoa corajosa, né, quem atravessa essa porta tem uma ferramenta, não só de autoconhecimento, mas, assim, de transformação,
e domínio da realidade pro resto da vida. E muitas pessoas desistem nesse momento, né? Elas desistem nesse momento. Você tem que parar para pensar o seguinte, né? Quando chega aquele momento que você enfrenta a sombra, pensa assim, atrás da porta da dor tem prazer, tem um quarto cheio de delícias. É assim que você tem que raciocinar para você se dar força e ter coragem de atravessar isso, né? A gente tem mais tempinho? Tem mais 10 minutos. Mas nessa fase que a pessoa tá passando dor, que a pessoa tá pensando em desistir, às vezes a pessoa pode falar assim, quer saber, eu vou desistir, vou ficar tomando meus remédios aqui para passar a dor. Nesse caso, vamos supor que ela não desista, mas ela pode tomar outros remédios fora ou tem que aguentar isso firme e forte? Não, imagina, eu tomava Dorflex. Não. Pode até parecer uma pergunta mais ou menos, mas muita gente deve ter passado até de não, pode, assim, veja bem, gente, tem aquela famosa frase, né, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Nós não estamos falando de tratamento em si. Tem tratamento rúnico, tem apometria rúnica, tem rune healing, que é uma espécie de reiki rúnico, blá blá blá, mas a gente está falando de tratamento, a gente está falando de uma pessoa que vai fazer um curso de, uma coisa assim, um curso sem iniciação. Já disse que é uma pequena iniciação. E tem esses cursos, assim, que tem os processos iniciáticos, assim, cabulosos mesmo, né? Você não vai ser enterrado, assim, porque tem os processos iniciáticos que eu fiquei sabendo, né? Que eles enterram as pessoas só com a cabecinha pra fora. Não, ninguém vai, não acontece isso, assim, não que eu saiba, assim, com relação a runas, tá? Então, assim, porque a gente escuta tanta coisa cabeluda a respeito de iniciação, ainda mais que já tem essa ideia, né, de que magia é uma coisa negativa. Então, não é isso, né? Então, assim, a pessoa pode, ela deve se cuidar. A gente não está falando de um tratamento, mas se você sentir necessidade, tá? De repente, assim, entrou num processo de insônia, né? E é um processo inconsciente que está tirando o seu sono. Justamente o fato de você não saber, porque assim, tá latente, mas ainda não, o teu racional ainda não fisgou, não pegou o fio da meada. Aí você fica sem sono. Pode tomar um chazinho de mulungu com erva cidreira, já dei a dica. Aí, ó. Né? Mulungu com erva cidreira, boa noite, Cinderela. Né? Muito bom, aliás, muito bom mesmo, assim. E o mulungu, ele relaxa o cérebro, então a pessoa ela acorda de manhã com a sensação de cabeça descansada. Né? Isso você deve fazer sim vamos dizer, essa profilaxia aí durante esse processo todo. Né? Então, assim. E algumas pessoas, por incrível que pareça, elas chegam falando assim, nossa, eu sonhei com Odin. Sério. Eu recebi um chamado de Odin, mas eu tô com medo de ser taxado de louco, porque eu não entendo nada disso. Aí por causa disso eu comecei a assistir Vikings. Comecei a assistir a série Vikings, né? Comecei a assistir tudo quanto é filme que fala do assunto. Calma seu coração, que tá tudo bem, tá tudo certo. Os arquétipos realmente eles viajam pelo mundo mesmo. Eu vou colocar assim como arquétipos. Para as pessoas de fé, eles não são arquétipos, mas eu tô colocando assim, tô introduzindo o assunto para quem nunca conheceu, né? Então, às vezes é mais fácil para o sistema da pessoa encarar isso como um arquétipo, né? Então, sentiu o chamado ali no coração, vai atrás, pesquisa, porque tem coisa aí, tem coisa para você aí nessa história, né? E dá tempo da gente fazer uma divulgação aqui? Dá, claro. Tá? Então, assim, é o seguinte, pessoal, dia 15 de abril, eu vou dar um workshop de runas, tá? Um workshop de 4 horas de duração, né? E a gente tá com uma promoção legal, tá? As primeiras 5 pessoas que entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, elas vão pagar só R$40. Eu não costumo dar, assim, valores aqui no rádio, assim, na rádio, mas é uma promoção que vale a pena aproveitar. As 5 primeiras pessoas que entrarem em contato pelo WhatsApp 11 95810 4622 95810 4622.
falando do workshop de runas, tá? Do dia 15 de abril, vão ganhar essa promoção. Esse curso, esse mini curso, né, um workshop, é um curso de apresentação das runas. É indicado que a pessoa leve um caderno, né, para fazer as suas anotações. Rola das 14 às 18, tá? E é interessante também se você levar um set, o seu set de runas, que na verdade é o seu saquinho com runas, né, o seu joguinho de runas. Então apareça lá com o seu caderninho, o seu joguinho de runas e entre em contato pelo WhatsApp 11 9 58 10 46 22, tá? Dia 15 de abril, das 14 às 18 horas. Maiores informações, entre em contato também através deste WhatsApp, 95810 4622, ou através da página do Facebook Consciência Rúnica, ou também através do Blogspot, conscienciarunica.blogspot.com.br. Pode também entrar em contato comigo através do e-mail devalaio, laio com Y, tá? devalaio@gmail.com. Maravilha, agora ficou desmistificado que magia não é coisa do mal. Magia é tecnologia, tá? É uma tecnologia para você transformar o seu interior e a sua realidade. Para você ter sua vida na sua mão. Maravilha, então ficou claríssimo. Deva, quinta-feira que vem estaremos aqui. Isso aí, quinta-feira que vem às 21 horas no Consciência Rúnica. Aguardo vocês até lá. Aguardo vocês até lá. Aguardo vocês até lá. Aguardo vocês. Que todo mundo E aí, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Consciência Rúnica. Se você está chegando agora, quem fala com você é a Devalaio. Sou Runemal, condutora de percepções, e hoje nós estamos falando aqui no programa a respeito de magia, mancias e afins, né? Desmistificando esse conceito de magia maligna, de que magia é coisa do... do capiroto. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra alguns anos atrás, eu ri muito. Que povo criativo. Então, também pode ser muito culpa dos filmes, né? Sim, sempre aquela coisa de magia, aquela coisa ruim. A gente tem uma tradição muito forte, uma tradição cristã muito forte, né? E essa ideia vem... ela vem como um vírus lá da época do nosso passado, na Santa Inquisição, quando a gente foi queimado na fogueira. Eu lembro que você tava lá, viu, Jorge? Tô brincando. Eu só não lembro se eu fui queimado ou tava assistindo. Ou se você mandou queimar, né? Isso explicaria muita coisa. Então, gente, agora, assim, arrematando essa questão, né, de que magia é uma tecnologia, de que eu sou o arquiteto desse projeto de realidade que é a magia, que é a minha simpatia, o meu feitiço, né? Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a dinâmica entre pensamento, emoção, a verbalização e a manifestação. Porque se a gente está falando de magia rúnica, a gente vai ter essas 4 etapas, tá? Primeiro eu vou escolher as runas, eu vou fazer uma escolha, né, dessas runas com determinado propósito. Eu preciso estar com as minhas emoções alinhadas com a construção, porque assim, runas são letras, né? Eu posso construir palavras. Vamos dizer que a combinação das runas, nós chamamos de bind runes ou bind runes, né? Runas combinadas. Nós criamos desenhos com várias runas, tá? E isso num processo um pouquinho mais avançado, assim, de um estudante que está ali aprendendo a criar suas runas combinadas, né? Aí ele já vai estar dominando o Galdr,
né? Que é a verbalização, o mantra. E aí, então, é aguardar pela manifestação. Com a certeza afetiva de que aquilo já é, tá? Então, como é que isso daí funciona, né? Nem sempre, como eu falei anteriormente, é necessário a gente ter um elemento físico que sirva de condutor ao elemento metafísico. No caso metafísico, aquilo que está além do físico. Então, são os meus pensamentos, minhas emoções. Mas, assim, quando tem é mais fácil. Como eu falei, quando a gente aprende a fazer a magia básica, a gente começa com objetos, com velas, com incensos. Algumas pessoas vão adotar o caldeirão para poder queimar suas ervas, né? E por aí vai. Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito plástico, tá? Ele tem uma capacidade de reaprender e de ressignificar diversos tipos de crenças. A gente já sabe que a gente tem que ressignificar as crenças negativas, como, por exemplo, magia é do capiroto, não é, tá? Então, assim, no nosso mundo aqui, no nosso mundo material, tá? Nosso mundo tridimensional aqui, a água, isso é uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. A água, ela é o veículo das emoções. E até essa informação você até encontra em alguns livros. Mas o raciocínio que eu vou apresentar aqui, você não vai encontrar isso em literatura, não, né? Então, o que acontece? A água, ela é um elemento físico que traz manifestação para as nossas qualidades emocionais. A água, ela está conectada com as nossas emoções. Por que isso? Nós somos constituídos de 75% de água. Então, é lógico que por essa razão, nos nossos trabalhos mágicos, por mais que a gente escolha trabalhar com qualquer outro elemento, por exemplo, vamos dizer fogo, terra, a água sempre vai estar presente, porque a água é uma coisa que está dentro de nós em grande quantidade. Nós também temos terra é o nosso próprio corpo, né? Nós temos fogo também, nós temos ar, temos nossos pulmões, né? Então, assim, mas a água é 75%, então ela é o veículo. Por isso que no nosso mundo material, as nossas emoções, elas, vamos colocar assim, o pensamento cria, a emoção, ela imprime, a emoção carimba, a emoção dá o aval para aquilo acontecer, né? Então, quando a gente está nesse processo de cocriação, a gente precisa ter isso em mente. E não é que assim você vai raciocinar, isso daí eu estou dizendo, ter isso em mente é no sentido de que eu já sei. Tá? Eu sei tanto isso que já é automático em mim, ok? Tô falando das etapas dessa magia, né? E sem contar, gente, que olha só como a vida, como o universo, assim, como os deuses, ou como Deus, se você preferir, ou como a deusa, se você preferir, são assim perfeitos, né, na criação. Isso daí é que nem você puxar um elástico pela borda, tá? Vai se propagar mais rápido do que no barbante, porque assim, o som, por exemplo, ele se propaga muito mais rápido na água. A gente não imagina isso, mas ele se propaga muito mais rápido na água, né? Porque a água, ela tem um volume menor menos volume em relação ao ar, então aquilo vai rapidinho. Então, assim, a gente precisa quando a gente tem diluído as etapas desse processo, fica mais fácil de fazer uma magia acontecer, por mais simples que ela seja, como o ato de acender uma vela. Então, novamente voltando ali, né, o princípio de magia básica. Não é acender a vela que vai fazer a coisa acontecer, a minha intenção, a intenção que eu imprimi. A intenção, ela pressupõe razão, meu querer, minha vontade
e aquilo que eu sinto em relação àquilo, né, em relação à vela. Então isso é imprimir sobre a vela as qualidades necessárias para que a minha magia aconteça, tá? Então, assim, quando a gente fala do caminho rúnico, né, a gente tá falando desses princípios de magia básica e também está falando de um caminho iniciático. Já deu para vocês perceberem que magia é um caminho iniciático, uma auto-iniciação. Toda espiritualidade, seja ela religiosa ou não, ela é um caminho iniciático. Você está adentrando os portais de alguém ou de alguma coisa que é maior do que você. E assim é a magia. Ela existe antes de você e eu. Não é? Existe magia que pode alterar o curso da vida de uma pessoa? Existe. Se no projeto de vida daquela pessoa essa alteração é permitida, se ela já estiver programada é mais fácil. O que acontece? Às vezes existem alterações que estão programadas e não ocorrem devido a atrasos ou a empecilhos, porque a vida não vai deixar de ser vida, então essas dificuldades vão acabar acontecendo. E existe também a possibilidade do projeto kármico daquele indivíduo não conter nenhum tipo de mudança, mas de você conseguir negociar com os agentes do destino daquela pessoa e trazer um benefício para ela, né? E isso é possível, mas sempre agindo com ética, muita ética. Porque, vamos dizer assim, quem arquiteta uma alteração na realidade do destino de alguém é responsável. E se o meu projeto ele não beneficia a pessoa e aqueles que estão ao redor dela, esse arquiteto ele será penalizado mais cedo ou mais tarde. Então, é muito importante que o magista, ele tenha apenas esse sentimento de ética. Não é ser bonzinho, é apenas ter ética. E ter, é lógico, consultar, porque assim, tem magistas e magistas. Se um magista ele não é um clarividente inato, mas ele consegue ver através das runas, ele vai consultar o oráculo para saber se ele pode alterar ou criar uma magia para alterar o destino, para beneficiar uma pessoa, às vezes até curar, entendeu? Ele vai consultar. Se é um clarividente inato e ele consegue acessar os antepassados daquele indivíduo, então ele vai buscar numa caixa, seja onde for, o projeto kármico daquela alma ali encadernada aqui, né? Para ver se é possível, assim, para verificar as cláusulas desse contrato kármico que a pessoa tem, porque ele sabe que ele não pode simplesmente ir alterando as coisas e depois ele que vai complicar o karma dele depois, né? Daquela coisa, tem o poder, mas tem que saber usar muito bem esse poder. Exato. E tem aqueles indivíduos mais avançados também, que têm a consciência de que karma não existe, mas aí já é uma outra história para um outro capítulo, em um outro programa, né? Essas pessoas que já têm um processo de iluminação avançado, elas não estão sujeitas ao karma. Então essas pessoas conseguem, elas são uma vela acesa ambulante, vamos colocar assim, não é? Então onde elas chegam, onde elas abrem a boca para falar, as pessoas assim se elucidam. Eu não vou dizer assim se iluminam, mas assim elas adentram um estado de iluminação enquanto aquele indivíduo está ali no recinto. Né? Então, essas pessoas são muito abençoadas, assim, tem muitas crianças que estão nascendo hoje com essa habilidade, com esse, vamos dizer, com esse desenvolvimento. As crianças de hoje já sabem mais do que nós, para começar, né? Então, assim,
são os futuros iluminados aí da humanidade. Essas pessoas, então, elas têm acesso, assim, elas conseguem ver, elas são atemporais. Então, elas conseguem trafegar no tempo com uma facilidade imensa. E aí, então, através da palavra, elas conseguem alterar, assim, o destino ou o curso de uma pessoa só de conseguir afetar o sistema de crenças daquele indivíduo. Porque, na verdade, a gente usa magia para quê? A gente quer resultados diferentes. Tem formas e formas. Uma forma de eu alterar o meu destino é eu trocar o meu sistema de crenças limitantes por um sistema de crenças que seja mais transgressor. Horas, bolas. Eu li uma vez, alguns anos atrás, né? Não sei se tem a ver. Você falou da criança, então me lembrou essa matéria que eu li, não sei se tem a ver. Estão nascendo muitas crianças, eu não lembro se é esse o nome, mas é Ítalo e Cristal. Cristal, arco-íris, diamantes. As crianças de hoje, elas já são diamantes. E aí está nascendo isso, e algumas nascem com um atraso no cognitivo, com algumas coisas, mas são esse tipo que vieram para mudar alguma coisa aqui no mundo. Elas tem são, a ver? Sim, tem a ver. Elas são empatas por natureza. Elas são dotadas de profunda empatia psíquica, não só empatia emocional, mas empatia psíquica. E os pais têm muita dificuldade em educar essas crianças, porque você consegue negociar, mas você não consegue mandar nelas. Como é que você educa o indivíduo? Você não educa, você é educado por elas. Isso tem a ver, sim. Tem tudo a ver. Elas são almas desenvolvidas, umas têm frequências angelicais, frequência de anjo. Assim, quando eu falo anjo, não entenda a palavra anjo de uma forma cristã, entenda como um ser de luz, vamos colocar assim. Elas têm afinidades, elas têm uma frequência de seres de luz, tá? Alta frequência. Tá? Então ainda bem que eu não perguntei besteira. Não, imagina, todas as perguntas são muito bem-vindas, né? Então, falando um pouquinho assim desse caminho iniciático, no caso das runas, né? Muitas pessoas às vezes chegam, assim, vêm fazer um workshop ou um curso de runas, né? E aí elas perguntam sobre a iniciação, que nem todo curso de runas é um caminho iniciático. Eu costumo dizer o seguinte, tá? A tua iniciação começa a partir do momento em que você começou a se interessar pelo assunto. Ponto. Aí depois, num processo iniciático que você vai atravessar com o iniciador, é legal assim você ter em mente, fazer assim, algumas considerações para você mesmo, tá? Porque, lembra que eu falei no começo lá de Irunatir, Odin, né? Então você vai adentrar o portal dele, tá? Então vamos dizer assim, que ele vai começar a te mentorar aí nos processos. Se você é aquele tipo de indivíduo que gosta do assunto do papo de runas e tal, mas assim, tem alguma crença limitante com relação a estes arquétipos que eu comento aqui, sobre o fato, abordando o politeísmo, no caso Odin, por exemplo, encare isso como uma consciência suprema. Você pode encarar isso, abrir um pouquinho, né, as portas aí, diminuindo um pouquinho essa resistência, para tentar entender que as runas, elas são regidas por um arquétipo, e esse arquétipo, ele é de uma natureza energética diferente daquilo que você está acostumado, né? Então, assim, muito antes da gente adentrar, né, nesse processo, assim, vamos dizer, iniciático, pegando uma imagem que é mais comercial, então é mais fácil da gente entender. Uma iniciação no Reiki, né? Eu vou passar pelo processo de sintonização, e eu vou receber ou então um toque na minha cabeça, no meu chakra coronário, nas minhas mãos e alguns chakras. É um processo semelhante. Existem vários tipos de iniciação rúnicas, de iniciação rúnica. Depois eu posso até num outro programa comentar os tipos de iniciação que existem. Mas a priori, quando você já começa a se interessar, os seus processos psíquicos, eles já começam a se alinhar antes de você frequentar um curso de runas. Já começa a ter uma alteração energética na sua vibração aí.
né? Então, assim, por exemplo, isso vai começar a remeter, assim, algumas memórias, sensações prazerosas, dolorosas, emoções positivas, negativas, lembranças, enfim, registros emocionais que geralmente estão relacionados com o passado ou com o momento presente, mas, assim, pode ser um passado distante ou um passado próximo, né? Então, assim, o trabalho com a consciência rúnica é um trabalho de você se aprofundar nessas questões conscienciais, levando em conta que cada runa representa um aspecto de mim também, né? E também de um processo sombrio. Eu vou ter que encarar a sombra, que nem você jogar um videogame, você tem que ter aquela fase lá que você enfrenta o chefão, né? Você vai ter que enfrentar o seu chefão, o chefão da sua vida é a sua sombra, né? Por que isso daí acontece, né? Muita gente chega se queixando, se eu soubesse eu não tinha feito, porque agora eu tenho que lidar com questões que eu não tinha consciência, eu era mais feliz antes, né? Eu era mais feliz antes de conhecer a magia rúnica. O que está acontecendo, né? Porque é o seguinte, runa não é chave de acesso? Então você está usando as chaves para abrir portas da sua consciência, portas internas de você. E essas portas, essas chaves de acesso, elas vão ressignificar todos os seus registros sinápticos e vão transformar o seu DNA. Por isso que, assim, em alguns casos, eu fui um deles, tá? Eu posso dizer isso em alguns casos, as pessoas, elas começam a sentir dor física, como uma fibromialgia, por exemplo, né? Durante algum período, assim, isso fica alguns dias, algumas pessoas ficam meses. Eu fiquei meses nesse processo porque eu era muito resistente, eu era profundamente resistente, eu era muito teimosa, eu era muito turrona. E aí, então, é lógico que a frequência porque, assim, imagina que eu tenho runas que vão ter uma frequência de amor, de alegria. E eu que estou ali, presa na sombra, no meio daquela resistência toda. O que acontece com essa frequência de amor quando começa a entrar, a se expandir dentro de mim? Vai chacoalhar, é como se como se você pegasse o DNA e jogasse no liquidificador ali, entendeu? Para você quebrar aquele monte de pedra que está ali, né? Então, é isso que vai acontecer com você, né? E acredite, assim, é um processo muito bonito, é um processo maravilhoso, é um processo de autoconhecimento. Eu diria que quem atravessa essa porta, além de ser, assim, uma pessoa corajosa, né, quem atravessa essa porta tem uma ferramenta, não só de autoconhecimento, mas, assim, de transformação e domínio da realidade para o resto da vida. E muitas pessoas desistem nesse momento, né? Elas desistem nesse momento. Você tem que parar para pensar o seguinte, né? Quando chega aquele momento que você enfrenta a sombra, pensa assim, atrás da porta da dor tem prazer, tem um quarto cheio de delícias. É assim que você tem que raciocinar para você se dar força e ter coragem de atravessar isso, né? A gente tem mais tempinho? Tem mais 10 minutos. Mas nessa fase que a pessoa tá passando dor, que a pessoa tá pensando em desistir, às vezes a pessoa pode falar assim, quer saber, eu vou desistir, vou ficar tomando meus remédios aqui pra passar a dor. Nesse caso, vamos supor que ela não desista, mas ela pode tomar outros remédios fora ou tem que aguentar isso firme e forte? Não, imagina, eu tomava Dorflex. Não. Pode até parecer uma pergunta mais ou menos, mas muita gente deve ter passado até não, pode, assim, veja bem, gente, tem aquela famosa frase, né, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Nós não estamos falando de tratamento em si. Tem tratamento rúnico, tem apometria rúnica, tem o rune healing, que é uma espécie de reiki rúnico, blá blá blá, mas a gente está falando de tratamento, a gente está falando de uma pessoa que vai fazer um curso de, uma coisa assim, um curso sem iniciação. Já disse que é uma pequena iniciação. E tem esses cursos, assim, que tem os processos iniciáticos, assim, cabulosos mesmo, né? Você não vai ser enterrado, assim, porque tem os processos iniciáticos que eu fiquei sabendo, né? Que eles enterram as pessoas só com a cabecinha pra fora. Não, ninguém vai, não acontece isso, assim, não que eu saiba, assim, com relação a runas, tá? Então, assim, porque a gente escuta tanta coisa cabeluda a respeito de iniciação, ainda mais que já tem essa ideia, né, de que magia é uma coisa negativa. Então, não é isso, né? Então, assim,
A pessoa pode, ela deve se cuidar. A gente não está falando de um tratamento, mas se você sentir necessidade, tá? De repente, assim, entrou num processo de insônia, né? E é um processo inconsciente que está tirando o seu sono. Justamente o fato de você não saber, porque assim, tá latente, mas ainda não, o teu racional ainda não fisgou, não pegou o fio da meada. Aí você fica sem sono. Pode tomar um chazinho de mulungu com erva cidreira, já dei a dica. Aí, ó. Né? Mulungu com erva cidreira, boa noite Cinderela. Né? Muito bom, aliás, muito bom mesmo, assim. E o mulungu, ele relaxa o cérebro, então a pessoa ela acorda de manhã com a sensação de cabeça descansada. Né? Isso você deve fazer sim vamos dizer, essa profilaxia aí durante esse processo todo. Né? Então, assim. E algumas pessoas, por incrível que pareça, elas chegam falando assim, nossa, eu sonhei com Odin. Sério. Eu recebi um chamado de Odin, mas eu tô com medo de ser taxado de louco, porque eu não entendo nada disso. Aí por causa disso eu comecei a assistir Vikings. Comecei a assistir a série Vikings, né? Comecei a assistir tudo quanto é filme que fala do assunto. Calma seu coração, que tá tudo bem, tá tudo certo. Os arquétipos realmente eles viajam pelo mundo mesmo. Eu vou colocar assim como arquétipos. Para as pessoas de fé, eles não são arquétipos, mas eu estou colocando assim, estou introduzindo o assunto para quem nunca conheceu, né? Então, às vezes é mais fácil para o sistema da pessoa encarar isso como um arquétipo, né? Então, sentiu o chamado ali no coração, vai atrás, pesquisa, porque tem coisa aí, tem coisa para você aí nessa história, né? E dá tempo da gente fazer uma divulgação aqui? Dá, claro. Tá? Então, é o seguinte, pessoal, dia 15 de abril, eu vou dar um workshop de runas, tá? Um workshop de 4 horas de duração, né? E a gente tá com uma promoção legal, tá? As primeiras 5 pessoas que entrarem em contato comigo pelo WhatsApp, elas vão pagar só R$40. Eu não costumo dar, assim, valores aqui no rádio, assim, na rádio, mas é uma promoção que vale a pena aproveitar. As 5 primeiras pessoas que entrarem em contato pelo WhatsApp 11 95810 4622 95810 4622, falando do workshop de runas, tá? Do dia 15 de abril, vão ganhar essa promoção. Esse curso, esse mini curso, né, um workshop, é um curso de apresentação das runas. É indicado que a pessoa leve um caderno, né, para fazer as suas anotações. Rola das 14 às 18, tá? E é interessante também se você levar um set, o seu set de runas, que na verdade é o seu saquinho com runas, né? O seu joguinho de runas. Então apareça lá com o seu caderninho, o seu joguinho de runas e entre em contato pelo WhatsApp 11 9 58 10 46 22, tá? Dia 15 de abril, das 14 às 18 horas. Maiores informações, entre em contato também através deste WhatsApp, 95810 4622, ou através da página do Facebook Consciência Rúnica, ou também através do Blogspot, conscienciarunica.blogspot.com.br. Pode também entrar em contato comigo através do e-mail devalaio, laio com Y, tá? devalaio@gmail.com. Maravilha, agora ficou desmistificado que magia não é coisa do mal. Magia é tecnologia, tá? É uma tecnologia para você transformar o seu interior e a sua realidade, para você ter sua vida na sua mão. Maravilha, então ficou claríssimo. Deva, quinta-feira que vem estaremos aqui.
Isso aí, quinta-feira que vem às 21 horas no Consciência Única. Aguardo vocês até lá.